Graça e paz, meus irmãos. Essa é uma das semanas legais de se viver, né? Eu vi aí que nas redes sociais de muitos amigos, essa semana muitas pessoas trocaram sua foto por uma foto de criança. Alguém fez isso aqui? Mandou uma foto de criança para o amigo, revisitou os seus álbuns da infância. Ser criança é muito bom. Lembrar da infância é melhor ainda, não é verdade? Por falar nisso, você consegue lembrar da sua infância? Consegue? Se eu pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho e revisitar lá no seu passado 2 momentos muito especiais da sua infância, você consegue fazer isso agora? Revisita lá 2 momentos muito especiais da sua infância. Você consegue ir lá, relembrar, trazer aqueles momentos para o seu coração? Sim? Consegue ou não consegue? Ser criança é extraordinário. E Jesus fala sobre isso. Por isso, o tema da minha mensagem essa noite é coração como de criança. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 18, a partir do verso 1. Mateus 18, a partir do verso 1, nós vamos falar de um momento em que Jesus fala sobre o tema. Diz assim: naquela hora, aproximou-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim recebe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva, eficaz e produz grandes coisas em nossa vida e coração. Obrigado porque ao abrirmos a Tua palavra, temos ensinamento para todas as áreas da nossa vida. E que hoje não seja diferente. Que a Tua palavra cumpra o papel dela em cada um de nós, de nos exortar, desafiar, de nos fazer ser melhor a partir dela. E que o Senhor use a minha vida para falar com o Teu povo. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Você gostaria de ter mantido características da sua infância? Quais foram as características da sua infância que você perdeu e não gostaria de ter perdido? Fique com essas 2 perguntas. E eu quero te levar no contexto desse texto. Irmãos queridos, eu sei que vocês conhecem bem, por causa da Bíblia, porque amam a Bíblia, porque amam Jesus, a cultura judaica ao qual Jesus pregou, a cultura judaica ao qual ele nasceu. E claro que você sabe que as crianças naquela cultura eram insignificantes. Você sabia disso, não é? Sim ou não? As crianças não eram nem contadas. Você pode visitar sua Bíblia lá no milagre da multiplicação de pães. Olha aqui o que diz o texto: 5.000 pessoas foram alimentadas, mais mulheres e crianças. 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças. Que desprezo com as mulheres e crianças daquela cultura da época. É interessante a gente parar para pensar nisso, porque Jesus, em todo o tempo, em todo o seu ministério, ele sempre foi muito pedagógico. Nunca, em momento algum, algo que ele tenha feito, nunca deixou de ter a intenção de atingir o coração daquelas pessoas e também de atingir os nossos corações, porque ele sabia, viu, irmãos, que nós estaríamos aqui essa noite para cultuá-lo. A infância
na época era tão desprezada. Você sabe quantos versículos e quantos autores da Bíblia falaram sobre a infância de Jesus? Quem sabe? Só Lucas. E quantos versículos Lucas usa para falar da infância de Jesus? Me ajuda aí, você que é bom de Bíblia. 10 versículos? 5 versículos? 2 únicos versículos. Em 2 únicos versículos, Lucas resume Jesus de 1 a 12 anos. Veja então, que criança era de fato tratada como insignificante naquela cultura. Então, quando os discípulos no versículo 1 fizeram a pergunta, mais uma vez, quem era o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança, que para a cabeça deles era um absurdo, e compara o coração dos discípulos com o coração de criança. Se você talvez não conhece tanto o contexto para o qual Jesus pregou, eu queria que você lembrasse da cultura oriental. Quem é reconhecido na cultura oriental, vocês sabem? É o idoso. A expectativa dos discípulos era que Jesus, se fosse falar de alguém que fosse referencial, pegasse um idoso e falasse assim: olha, vocês precisam ser como ele. Mas Jesus, sempre quebrando paradigmas, enfrenta de novo essa pergunta, querendo desafiar os discípulos lá à reflexão e fazer a mesma coisa conosco. Quero lembrar que o sistema hierarquizado era tão forte naquela época, que a mãe de Tiago e João pediu para Jesus colocar um à direita e um à esquerda dele. Você lembra do texto? Quero lembrar que o sistema era tão hierarquizado também, que na ceia, talvez você lembre disso, na ceia, eles discutiam, um pouco antes, da ceia, eles discutiam quem era o maior no reino dos céus. E logo após ceiar, a última ceia, João conta para a gente que Jesus levanta da mesa e faz o quê, gente? Pega a toalha, pega o balde e lava os pés dos discípulos. Então veja aqui, conecta comigo. Jesus enfrentou a pergunta de quem era maior no reino dos céus, uma vez trazendo uma criança para o centro da discussão, a outra vez lavando os pés dos discípulos. Por que será que Jesus disse que o maior no reino dos céus é como uma criança? Posso fazer uma segunda pergunta? Você tem o coração de criança, sim ou não? Uma vez eu aprendi lá na França que assim é sim e assim é não. Então me ajuda aí. Você tem o coração de criança? Do que Jesus estava falando, meus irmãos? Primeiro, Jesus não estava falando das características infantilizadas de uma criança. Ele não pretendia que todos nós e aqueles discípulos se tornassem como crianças em todas as dimensões da infância. Por exemplo, uma coisa que criança não tem, ou tem dificuldade de ter, é gratidão. É por isso que quando elas ganham presentes, os pais falam assim: vai lá, você já agradeceu? Você passou por isso já na sua casa ou não? Você já falou muito obrigado para a vovó, para a titia? Você lembrou de agradecer? É uma coisa que a gente vai ensinando com calma. As crianças não têm muito, e não é disso que Jesus está falando. Elas não têm muita facilidade de ter gratidão, porque elas não têm noção das coisas um tanto quanto abstratas. Outra coisa que as crianças não têm muita capacidade de medir é tempo, distância. Eu me lembro quando o Gabriel era pequeno, ele perguntou assim: pai, daqui quantos dias eu vou fazer aniversário? Eu disse 10, e ele ficou na mesma, tadinho. E aí eu peguei 10 palitinhos e falei assim: ó, todo dia vai ficar de dia e de noite. Cada dia que ficar de dia e de noite, você quebra um palitinho desse. Quando terminar o último palitinho, chegou o seu aniversário. Porque senão ele ia me perguntar, o Gabriel é agitadinho de Jesus, meus irmãos. Ele ia me perguntar toda hora quando ia chegar o aniversário dele. E aí eu achei a solução do palitinho. Quer ver outra coisa engraçada na criança? Quem já viajou com criança para um lugar um pouco longe, um lugar que ia demorar muito?
Eles perguntam toda hora o quê? Já está chegando. As crianças não têm muita noção de tempo, de distância. Não é disso que Jesus estava falando. Ele estava falando de humildade no primeiro momento. Ele queria que os discípulos fossem humildes como uma criança. Ele quer que o nosso coração, irmãos, seja humilde, que nas nossas vidas encontre-se humildade como é fácil encontrar numa criança. E talvez você pense assim, mas pastor, nem sempre as crianças são humildes. Pensou isso? Quem pensou isso? Levanta a mão. Legal, muito bom. Eu vou dizer que é verdade. Nem sempre as crianças são humildes, porque quando elas são autossuficientes, elas estão imitando os adultos. E toma cuidado, para você não ser esse adulto. Quando elas não são humildes, elas estão mostrando características que não é inerente da criança. As crianças, elas são humildes e naturalmente fracas. Por exemplo, elas não são capazes de sair por aí andando e resolvendo as coisas. Elas não são capazes de sair de situações difíceis sozinhas. E o legal é que elas reconhecem isso. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Sobrinhos, netos, vai aumentar o número de pessoas. Amigos, crianças, aí aumentou o número de pessoas. Quantos de vocês já foram alvos de um pedido de socorro? Me ajuda aqui, mamãe e papai, a amarrar esse cadarço. Me ajuda aqui a desembaraçar essa linha. Me ajuda aqui a atravessar a rua. Me ajuda aqui a passar dessa fase do jogo no videogame. Já aconteceu com você? Agora até videogame eu estou tendo que aprender a jogar, viu, irmãos? Estou brincando, eu sou da era, viu? Não tenho que aprender não, eu sou da era do videogame. Lá atrás, mas eu sou. Tem alguém aqui do tempo do Atari? Amém ou misericórdia? Amém, amém, não estou sozinho nessa. Amém. As crianças, elas são naturalmente fracas. Elas não são capazes de produzir o próprio pão. Então, por isso, elas se deixam alimentar. Elas se deixam cuidar. Você já deve ter ouvido alguma criança dizer assim: papai, estou com fome. No caso do pastor Alex é uá! Imitei direitinho, pastor? Eu acho que não. Ela faz melhor. Ela deve ser mais afinadinha, né, pastor? O pessoal diz, pessoal de música, que se eu tocar campainha sai desafinado. Imagina tentar chorar como uma criança. Não dá certo. As crianças, elas sabem depender. Elas sabem esperar, elas sabem aprender. Posso perguntar aqui para vocês? Quem tem convívio com criança, elas perguntam muito, gente. Alguns disseram aqui, misericórdia, né? Por que elas perguntam muito? Porque elas estão sensíveis, abertas para aprender. Já os adultos querem ensinar. Se tem um pecado que eu preciso confessar aqui, Alípio, com que tipo de pessoa você tem dificuldade de se relacionar? Com o tipo de pessoa que nunca aprende. Eu me esforço, me relaciono, mas dói para mim. Quando eu estou perto de gente que nunca aprende, que só ensina, eu tenho bastante dificuldade. Dá vontade de dizer assim: desce daí, Zaqueu. Sai dessa árvore aqui, fica no mesmo patamar que a gente. Jesus está falando de crianças, porque elas não sabem ainda como são as coisas, o que é a vida. E é por isso que elas precisam aprender. E antes de falar sobre ser criança, ele diz assim: se não te converteres. A ideia é: eu vou nascer de novo e vou aprender as coisas do reino. Não só uma questão de aprendizado de coisas da vida, mas aprendizado das coisas do reino. Meus irmãos, há cristãos que têm extrema dificuldade de se desvencilhar de lições que aprenderam lá no mundo, lá fora, e se envolver com os ensinamentos do reino de Deus. Eu vejo cristãos dizendo assim: eu não perdoo de jeito nenhum. Eu não consigo amar quem não me ama. Ah, pastor, para mim é difícil lidar com pessoas falsas. Jesus estava lá, inclusive no dia que Jesus lavou os pés.
Há cristãos que não entenderam que eles aprenderam muita coisa lá fora que precisam ser jogada fora, para que novas coisas habitem o seu coração. Como criança, precisam reconhecer que não sabem nada ou não sabem muito e precisam crescer espiritualmente. Jesus pega uma criança, traz para o centro deles e diz assim: é com ela que eu quero que vocês sejam parecidos. E como na prática podemos perceber que nós estamos nos tornando humildes como uma criança? Quando não desvalorizamos o outro. Você já viu criança se achando melhor do que o outro, se colocando acima do outro, desprezando as pessoas? Criança não tem noção de hierarquia. Se você pega o elevador com a pessoa mais importante do mundo, com o presidente da república, ou com a pessoa que não tenha, humanamente falando, tanta importância, a criança educada vai falar com um e com o outro, vai gostar de um e do outro, vai dar atenção para um e para outro. Já um adulto, aí o presidente está aqui, meu Deus, deixa eu falar com ele, esquece até o outro que está lá junto dele. Como eu percebo que sou humilde como criança, quando eu valorizo todas as pessoas, quando eu consigo competir menos e cooperar mais. As crianças gostam de trabalho em grupo, gostam de fazer juntas. Na verdade, a minha filha, a Ellen, tem 4 anos, e quando as amiguinhas dela, ou alguma amiguinha dela não vem aqui para o culto à noite, viu, pais, tragam seus filhos aqui. Ela reclama para mim, minhas amiguinhas não estavam lá para a gente interagir, para a gente brincar, para a gente construir. Adultos competem, crianças cooperam. Uma outra coisa que criança faz com facilidade é reconhecer limitações. Você também tem facilidade de fazer isso, amém? Não? Você que está nos assistindo tem, amém? Estou imaginando o pessoal pirando lá, com celular e computador na mão. Irmãos, Jesus quer trazer reflexões importantes para o coração daqueles discípulos e para os nossos. Nós descobrimos que somos humildes como crianças, quando não aspiramos fama e poder, quando não escondemos as nossas emoções. Eu conheci um pessoal, comerciante, e era uma loja familiar, e era engraçado visitar essa loja. Você chegava lá no fundo, onde estava a sua família, não tinha clientes, eles estavam assim, vou te matar. Daqui a pouco chegava o cliente e eles diziam, pois não? Sorrindo. Como se a vida deles fosse a maior maravilha. Eu fico pensando como um adulto consegue fingir, esconder o que sente. Não espere isso de uma criança. Olha, até tome cuidado. Esses dias, uma amiga nossa olhou para minha filha e perguntou assim, eu estou gorda? Ela disse, tá. Essas crianças, né? O pai todo polido aqui ficou vermelho na hora. E quase que eu ensinei minha filha a mentir, irmãos. Porque estava mesmo, brincadeira. Eu quase fiquei tentado a ensiná-la a mentir. É interessante ver Jesus querendo que os discípulos refletissem sobre o tema humildade. Em que a humildade ajuda? Ora, as pessoas humildes conseguem perdoar com mais facilidade. Quando Jesus está chamando os discípulos para a humildade, Ele também está pensando nisso. Eu já vi muitas vezes adultos dizendo assim, eu nunca mais quero ver aquela pessoa na minha vida. Você já viu alguém falando assim? Não foi você que falou não, amém? Espero que não, tá bom? Tem ceia aqui no próximo mês, tem que resolver essa parada, igual diz a juventude. É interessante que as crianças, elas não suspeitam mal.
Uma vez, duas crianças na igreja estavam brincando, uma bateu o cotovelo no supercílio da outra, rasgou, deu ponto. Os pais ficaram magoados, o filho estava brincando 10 minutos depois de chegar do hospital com a criança que machucou. As crianças não suspeitam mal. A gente tem dificuldade de perdoar, porque muitas vezes a gente quer julgar o que o outro fez com a nossa ótica. Porque a gente quer entender, ele falou mal de mim. Alguém já ficou chateado com alguém que falou mal de você? Já? Sim? Não? Tá bom, então você também nunca falou mal de ninguém, amém? Oh, meu Deus. É interessante como as crianças, elas conseguem se desentender e rapidamente voltar a brincar. Eu morava num bairro comunidade, a criançada toda brincava na rua. Um dia os meninos, amigos meus, brigaram, e os pais brigaram também. Agora, 30 anos depois eu voltei lá, os pais não se falam até hoje, os meninos são os melhores amigos. Olha como as crianças encaram diferente essa questão. O rabino Harold Kushner, ele disse que as crianças perdoam rápido e se reconciliam na velocidade da luz, pois preferem ser felizes a ter razão. Veja, como para a criança é fácil cumprir os 70 vezes 7, não é fácil para as crianças? Você tem filhos, já viu seus filhos perdoar? Eles nem percebem que são magoados às vezes e feridos. Os adultos é que põem coisa no coração. Esses dias aí no corredor da igreja vi uma mãe falando assim: filha, não fica triste não. O seu pai não veio te ver, mas ele é um pai bom. Mas ele não veio te ver porque... Mas ele não veio te ver porque eu falei misericórdia. A palavra não veio te ver aconteceu 4 ou 5 vezes num diálogo. Eu fiquei pensando, a criança de repente nem tinha notado. E a gente é que coloca essas coisas no coração delas. É a gente que traz maldade às vezes para o coração delas. Veja como é fácil para uma criança cumprir as Escrituras. E talvez você esteja aqui essa noite com uma dificuldade imensa de perdoar alguém. Às vezes, as feridas que foram causadas são realmente terríveis, fortes. Às vezes você está ressentindo isso há muito tempo, né? Sentindo de novo. Talvez situações que você fale assim, humanamente isso é imperdoável, pastor. Eu não tenho como, eu vou dizer tem, volte a ser criança. Tente não levar em conta. Tente lembrar que você também já feriu pessoas. É impossível não ter ferido nos relacionamentos. E não pode cobrar do outro aquilo que você um dia também já fez. Lembre que você já precisou de perdão. Lembre também que nos relacionamentos, cada um dá o que tem para dar. A pessoa foi mal contigo, foi ruim, te feriu, não foi legal, está doendo. Ela só tinha coisa ruim para te dar. Ok, e você, o que tem para dar? Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem perdão, você tem amor, você tem o toque de Deus na tua vida que te movimenta a ações que, humanamente falando, não são compreendidas. Talvez você esteja aqui para ouvir esse aspecto da criança. Perdoe como uma criança. Não leve em conta. Tire do teu coração. Não sofra. Não continue com tristeza e ódio dentro de você. Amém, meus irmãos? Outra coisa que criança deixa a gente impactado é a forma como eles são humildes para depender. Uma das frases favoritas dos adultos, você sabe qual é? Eu não dependo de ninguém. Já viu adulto dizendo isso? Eu dizia, quando eu era adolescente, se minha mãe, ela sempre assiste, ela está assistindo hoje, ela é testemunha. Mãe, eu quero crescer para não depender de mais ninguém. Como eu estava errado, irmãos, como eu preciso de vocês.
Como eu preciso de vocês, pastores. Como eu preciso de você, esposa. Eu estava errado. Os adultos gostam e acham interessante não depender. Ao contrário, as crianças, elas dependem com facilidade. Os adultos buscam a sua capacidade de resolução. As crianças confiam em alguém, nos seus pais, principalmente. Eu me lembro que os 2 primeiros filhos, nós moramos numa casa e eles dormiam num quarto com beliche. E pequenininho eu colocava os 2 mesmo, passei com isso para os 2, colocava em cima do beliche e falava assim, pula! O que vocês acham que acontecia? Na hora, se fosse um adulto ia falar assim, esse gordinho não vai conseguir me segurar não. Esse bracinho dele aí é quebrado. Quanto tempo ele não faz academia? Deixa eu calcular, meu peso com a queda, né, adulto físico, meu peso, a queda, não vai dar para ele. Mas as crianças, elas dependem, elas se jogam. Elas têm muita facilidade de fazer isso. Jesus, certa vez, quase pediu para os discípulos serem como crianças, quando ele disse para eles, olha, não se preocupem, por mais que vocês se preocupem, vocês não podem acrescentar um dia sequer à vida de vocês. Mateus capítulo 6. Ali ele estava pedindo que os discípulos tivessem o coração de uma criança que depende e confia extremamente no Pai. Deixa eu perguntar uma coisa, se você colocar sua criança no carro, ele vai ficar desconfiado se você vai dirigir bem ou não? Se você não disser para onde está indo, ele vai te perguntar para onde você está me levando? Sim ou não? Não. As crianças confiam cegamente. E hoje, talvez, você esteja aqui, olha para mim um pouquinho, não se dispersa não. Eu não vou demorar, mas olha aqui, conecta em mim. Talvez você esteja aqui essa noite, porque há alguma coisa na sua vida que você precisa entregar para o Senhor, depender dEle. Talvez você esteja aqui essa noite, para aprender como criança a descansar. Como criança a confiar, a entregar, a depender de Deus. Talvez você esteja aqui essa noite, para como criança, quando criança sente medo, o que eles dizem? Pai, socorro! Talvez você esteja aqui essa noite para pedir o socorro do teu Pai Celestial, como uma criança faz. Para pedir para Ele te socorrer nessa angústia, nessa luta, nessa dificuldade, que talvez esteja te assolando. Talvez você esteja aqui reunido com a igreja e tem teimado em resolver as coisas sozinho. E tem teimado em fazer do seu jeito. Eu quero te desafiar hoje a fazer como criança. Depender do Pai, buscar força no Pai, pedir o socorro dEle, pedir para Ele resolver as questões que você não está conseguindo. Quarta verdade é que ser como criança é bem importante, porque criança é simples e se alegra com coisas simples. Todos os meus filhos, não é para fazê-los pagar mico agora, hein? Que eu tenho um adolescente lá em casa, se ele souber que eu contei isso aqui, Samuel está aí, dancei. Ele está. E agora, conta ou não conta? Vamos fazer uma enquete aqui, irmãos. Samuel, eles querem que eu conte. A culpa é dos irmãos, viu, filho? Eu tenho um adolescente em casa que já foi criança, e que, através deles, eu comecei a perceber como criança gosta de coisas simples. Cada um deles tinha um amigo imaginário que eu fazia com a mão. Um era o Zé Cobrino. O Zé Cobrino tinha altos papos com meu filho. Coisa de doido, gente. Ele contava coisas para o Zé Cobrino que não contava para mim. E eu percebi como isso era forte, tão forte, que a Ellen quis dois imaginários. As meninas são assim mesmo, gente? Os meninos aceitavam um. A Ellen quis dois. E era interessante que, quando ela foi começar as aulas, a primeira vez ir para a escola, no começo do ano, ela estava com medo, preocupada. E eu disse assim, filha, fica tranquila. O Zé Cobrino e o Flick vai com você. E sabe o que aconteceu?
ela foi para a escola feliz. Eu não sei se ela mostrou para os amiguinhos dela, os amigos imaginários, mas ela foi para a escola feliz e tranquila. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que criança se alegra com o que é pequeno, com as coisas simples. Eles são felizes com você brincando com ele, com um bichinho imaginário, com uma caminhada na praia, tomando um sorvete, conversas na cama. As crianças de verdade, elas sabem aproveitar as coisas boas da vida. E sabe o que está acontecendo com os adultos? Os adultos estão conseguindo ter alegria com coisas muito grandes, e essas coisas muito grandes acontecem poucas vezes na vida. Quantas vezes você vai se formar na faculdade? Quantas vezes você vai comprar a sua casa própria? Quantas vezes você vai conseguir trocar de carro? As crianças não precisam dessas grandes coisas para serem felizes. Talvez você precise ter o coração de criança e começar a perceber na tua vida as coisas tão simples que são importantes e trazem alegria. Hoje à tarde, eu fui almoçar com uma família querida, e como foi bom o convívio naquela mesa. Num certo momento, o chefe da casa parou tudo e contou um testemunho de vida abençoado. E ali estávamos nós. Eu quase não choro, transpiro pelos olhos. Estávamos nós, alguns de nós, transpirando pelos olhos ali, felizes com o que Deus havia feito naquela vida. Eu não sei se as redes sociais estão estimulando adultos a serem superficiais e procurarem coisas muito grandes para ser feliz. Mas eu queria que você desse um basta nisso hoje. Que você fosse como criança nessa área. Estávamos andando pela praia de carro. De repente a minha filha abre um sorriso muito grande. Pai, eba, um escorregador. E eu falei, quanta alegria com uma coisa tão simples. Por que será que nós adultos não estamos conseguindo ter alegria nesses momentos do dia a dia? Por que será que os adultos estão esquecendo de curtir o momento com os amigos? Por que será que os adultos não estão conseguindo comemorar os pequenos momentos, as pequenas vitórias, os momentos gostosos da vida? Eu acho que muitas pessoas, pensando no amanhã, estão esquecendo de viver o hoje. Pensando em coisas grandes, estão esquecendo de viver a alegria das pequenas coisas. E posso te falar uma coisa? A alegria das pequenas coisas, ela é tão especial e tão legal como a alegria das grandes coisas. Talvez essa noite você sentou aqui para ser desafiado a estar mais atento, mais feliz, mais ligado, mais perceptivo nas coisas que estão à sua volta e trazer ao seu coração a alegria desses momentos. Uma outra coisa que as crianças nos ensinam, e a última dessa noite, as crianças nos ensinam a sonhar alto. Esses dias, no meio da criançada, estou cheio de sobrinho, eu comecei a perguntar sobre os sonhos deles. E um dizia que queria ser astronauta. O outro dizia que queria ser um super-herói. E a minha sobrinha falou que ela ia ser a bailarina mais famosa do mundo. Eu fiquei olhando a capacidade das crianças de sonhar e pensando que alguns adultos, sei lá por que motivo, acabam perdendo isso, enterrando isso. Esses dias o Samuel me perguntou assim, pai, você ainda tem sonhos? Eu não gostei da palavra ainda. Será que ele estava me chamando de velho, irmãos? Eu disse, filho, o dia que o pai parar de sonhar, por favor, manda enterrar, porque eu já morri. Eu não deixo de sonhar. As crianças também não. Mas muitos adultos perdem essa capacidade.
Parece que a vida vai ferindo, alguns sonhos vão sendo frustrados. Parece que algumas coisas que esses adultos buscaram não deu certo, isso vai calejando no coração de alguns adultos. E eles vão perdendo a capacidade tão especial de sonhar. Você tem sonhos? Tem? Sim? Sim? Terceira idade, vocês têm sonhos? Melhor idade, tá bom. Quando eu penso em sonhos, eu lembro de Caleb, já muito idoso mesmo. Estava na hora de eles tomarem a terra prometida. Algumas das terras estavam pacificadas, e outras não. Eu digo Caleb da Bíblia, aquele braço direito de Josué. Algumas das terras estavam pacificadas, outras não. Algumas, era só entrar. Mas Caleb disse, eu quero aquela terra onde tem montanhas, já idoso. E disse, eu quero lutar para entrar na terra que Deus me deu. Ele era um dos líderes, poderia escolher qualquer lugar, poderia escolher a paz e tranquilidade, poderia escolher a rede preguiçosa para deitar, se é que você conhece essa frase. Mas ele escolhia continuar sonhando. Hoje, pensando no coração como de criança, eu queria te desafiar a sonhar e colocar diante de Deus grandes sonhos. Colocar diante de Deus os seus sonhos. Colocar diante de Deus aquilo que ainda não aconteceu e que não podia apagar-se do teu coração. Recapitulando, hoje eu falei sobre termos um coração como de criança. E para isso, eu lembrei você que Jesus estava falando de humildade. Eu lembrei você que ser humilde é também aprender a confiar. Lembrei você que ser humilde também é aprender a perdoar como uma criança. Lembrei você que as crianças sabem e conseguem depender. Correm para os braços do pai quando necessitam das coisas. E eu gostaria que essa verdade entrasse no seu coração. Lembrei você de que as crianças se alegram com as coisas simples. Eu sei que você já sabia disso. Mas talvez esse mundo pós-moderno, o mundo da imagem, o mundo da busca de coisas, do ter, talvez tenha apagado isso no teu coração. Eu lembrei você que as crianças têm uma imensa capacidade de sonhar. Amém, meus irmãos? Então agora eu queria orar com você. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça aí no seu lugar. E queria te perguntar se não é hoje uma oportunidade para você buscar ter o coração como de uma criança. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Talvez o Senhor tenha te trazido aqui para refletir sobre essas verdades. Talvez Ele marcou um encontro com você neste lugar para te perguntar: cadê aquele coração de criança? E se você percebeu, e se você entendeu que o Senhor falou ao teu coração, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu quero orar com você.